Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. Voltamos a mais um episódio do Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também. Sim, pulamos aí o episódio, que era o episódio de resumo de janeiro e fevereiro. Chegamos em abril, no meio de uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus, uma loucura, muita coisa acontecendo. Fez todos pararmos, uma desaceleração forçada da economia. Tem levantado um debate incessante sobre o nosso modelo econômico e sobre nossa organização social, e também materializou o que já é presente para algumas pessoas e que pode ser futuro para muitos em se tratando de mudanças climáticas. A gente tem falado sobre isso na série Lições Climáticas da Pandemia. Na nossa editoria de meio ambiente, a gente tem colocado sobre perspectiva como o novo coronavírus aponta as fragilidades das nossas estruturas políticas, sociais e econômicas e como a gente pode aprender com este momento para colocar em prática ações importantes de mitigação e combate do colapso climático. Então, para quem ainda não viu, vá no site modifica.com.br e acesse lá o Lições Climáticas da Pandemia. São pessoas diversas compartilhando seu conhecimento sobre o tema. Eu acho que a gente tá, apesar de até dizer que no começo da pandemia, mas até cansado de um monte de informação sobre o coronavírus, com mandeta, sem mandeta, com taxa, sem taxa, mas a gente segue acreditando que reforçar o debate e, consequentemente, as ações sobre as desigualdades do impacto da pandemia é imprescindível não só para o momento presente, como também para lançar luz sobre as necessidades de ações que a gente tanto precisa quando a gente está falando de mudanças climáticas, questões ambientais. Então este podcast é sobre coronavírus e não é ao mesmo tempo, porque a gente vai falar sobre questões socioambientais relacionadas à pandemia, mas relacionadas também a outras coisas, como por exemplo, no bloco 1, a gente trouxe a convidada Bruna Veloso, que é uma fotógrafa especializada em direitos das mulheres e meio ambiente, que tem acompanhado de perto a comunidade de mulheres pernambucanas, especificamente marisqueiras, que estão sofrendo desde o ano passado com derramamento de óleo no Nordeste e agora enfrentam uma segunda crise, que é a pandemia chegando e interditando de fato tudo, todo o turismo, todo o comércio local, impossibilitando então sobrevivência dessas mulheres. Então, no primeiro bloco a gente vai falar sobre isso com a Bruna. No momento áudio a gente tem o Fábio Teixeira, que é jornalista correspondente da Reuters no Brasil. Ele fala com a gente via WhatsApp sobre a falta de fiscalização no campo durante a pandemia e como os trabalhadores rurais estão expostos ao Covid-19. Já no bloco 2, quem estará conosco é a Márcia Oliveira. A Márcia é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, pesquisadora do Grupo de Estudos Migratórios da Amazônia, pesquisadora do Observatório das Migrações em Rondônia e assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica e da Caritas Brasileira. A Márcia, ela vai contar pra gente um pouco sobre o que está acontecendo com as comunidades indígenas neste momento, como que eles estão se articulando, quais as relações com o desmatamento que, como não podia deixar de ser, infelizmente, segue crescente e há chances da gente bater um novo recorde. Então, bora lá para mais um episódio do Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também. A Baía de Maracaípe fica em Pojuca, no estado de Pernambuco. Você talvez não conheça a cidade, mas certamente já ouviu falar de Porto de Galinhas. O famoso ponto turístico nordestino é um distrito de Pojuca. Vizinha de Porto de Galinhas, Maracaípe abriga diversas gerações de mulheres que tiram seu sustento em meio aos manguezais, pescando por horas a fio um tipo de crustáceo chamado aratu. O aratu é vendido para bares e restaurantes da região e muitas vezes ele é a única forma de sustento das famílias que muitas vezes
são lideradas por mães solo. As marisqueiras, como são chamados as mulheres que vivem da pesca do aratu nos mangues, elas afirmaram que a redução da venda do crustáceo foi de 80% quando o óleo atingiu o litoral nordestino e até agora não se normalizou. Em outubro, o The Intercept Brasil publicou no Twitter um vídeo desabafo de uma marisqueira na praia de Suape, a 36 quilômetros de Porto de Galinhas. Ela estava entre o mutirão que limpava o local e no vídeo ela alerta para o impacto que o vazamento traria para o grupo. Abre aspas, a gente só tem o mangue para comer. E a gente vai comer o que agora? É a população que está realmente limpando o mangue. Não é o rico que está vindo aqui botando a mão. Fecha aspas. No vídeo, ela também denunciou que não recebeu nenhum auxílio da prefeitura, para além de um almoço e um pacote de bolacha. Para quem não lembra, à época, o Estado, tanto os governos locais, mas principalmente o governo federal, foi completamente omisso e demorou muito para agir com relação ao desastre, né? Como tentativa de minimizar danos, principalmente sabendo que, primeiro, o turismo ia cair inevitavelmente, e segundo, que o comércio de peixes ia ficar afetado, a Câmara dos Deputados sancionou em novembro de 2019 uma medida provisória com a criação de um auxílio emergencial para pescadores atingidos pelo vazamento do óleo nas praias do Nordeste e Sudeste. Segundo a MP 908/19, o auxílio era de R$ 1.996, pago em 2 parcelas iguais pela Caixa Econômica Federal. O problema para as marisqueiras é que muitas delas não eram inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira, uma obrigatoriedade para receber o auxílio. Porém, uma categoria que elas normalmente não se incluem, por serem marisqueiras e não pescadoras. Até onde a gente pesquisou e se informou, a inscrição das marisqueiras para recebimento do auxílio ainda está em disputa junto com cerca de 170 pedidos de emenda para essa MP. A audiência para avaliar esses pedidos de emenda era para ter acontecido no dia 13 de março, mas foi cancelada sem previsão de nova data. O problema é que essa medida provisória ela vence em maio, e se as emendas não forem aprovadas até lá, fica mais difícil o auxílio chegar para as marisqueiras, que vale lembrar, estão desde outubro de 2019 com suas atividades afetadas. A gente tentou falar com o Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, que é o criador da medida provisória, para entender melhor como está a situação, se há perspectiva ser votado em breve, mas a gente não obteve retorno até a data da gravação do podcast. Agora, com o fechamento dos bares, restaurantes, hotéis, a parada de voos nacionais e internacionais, ou seja, o turismo completamente paralisado por causa do coronavírus, a condição de vida das marisqueiras piorou ainda mais. Apesar de muitas serem mulheres líderes de família e terem direito ao auxílio emergencial de 3 meses, muitas, na verdade, não têm acesso à internet, nem computador, muito menos smartphone. Quem está se articulando para garantir a inscrição das marisqueiras para o recebimento do benefício é a sociedade civil por meio de lideranças locais. Quem contou mais detalhes dessa situação, da situação das marisqueiras, foi a Bruna Veloso, que é uma fotojornalista que desde o ano passado tem mantido contato frequente com as marisqueiras, tanto presencialmente e agora com a pandemia à distância. Acompanhando a realidade dessas mulheres de perto, a Bruna entendeu que ser marisqueira é algo que extrapola o ofício. É uma atividade na qual as meninas começam a se envolver muito cedo, por volta dos 6 anos, juntos das mães e das avós, em um cenário de muita negligência do Estado, onde as escolas não têm aulas frequentes, as crianças muitas vezes se formam sem saber ler e escrever, e essas meninas têm pouca ou nenhuma oportunidade de entrar no mercado formal. Além disso, as crianças também são um braço a mais para ajudar na pesca e, consequentemente, com a renda da família, né? Então, a Bruna está aqui com a gente para contar um pouco desse cenário e dessas crises que, na verdade, são crises sobrepostas.
Bruna, primeiro, obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente. Estamos gravando à distância, então quem está ouvindo a gente sabe que talvez não seja um dos melhores áudios, mas vamos fazer nosso melhor aqui. A Bruna está em casa, eu estou em casa, a gente está durante a quarentena, mas aproveitando para falar sobre coisas que estão acontecendo por aí, principalmente com pessoas que nem sempre podem ficar em casa, né? Bruna, vamos começar do começo, claramente. Quer se apresentar para o pessoal e falar um pouco do seu trabalho com as suas palavras? Primeiro, obrigada, Marina, pelo convite. Eu fico bastante contente de poder contribuir com conteúdo importante para a sociedade. E nessa fase de coronavírus, é a melhor forma mesmo da gente se concentrar em assuntos que são pertinentes, né? E eu sou a Bruna Veloso, eu sou fotógrafa documental, eu trabalho com foco em assuntos sociais femininos, né? E sempre com uma vertente também sobre como é a relação da mulher com o seu próprio território e meio ambiente. Legal, Bruna. A gente, nesse podcast, a gente está falando específico sobre um trabalho que você já vem fazendo há algum tempo, que é a situação das marisqueiras ali em Pernambuco, né? Você começou a reportar sobre elas, e me corrija se eu estiver errada, desde que elas foram afetadas pelo petróleo em 2019, lá para novembro, mais ou menos, que foi quando a gente teve essa crise do vazamento. Como você começou esse trabalho, conheceu essa comunidade, enfim, como você se conectou com essas mulheres e com esse território em específico? Quando teve o vazamento de petróleo, eu corri para o Nordeste. Eu sou de Santos, né, o litoral de São Paulo, então tem uma conexão com o mar muito forte. E quando eu fiquei sabendo do vazamento, eu tive esse impulso, né, de ir para lá em busca da verdade, saber realmente o que estava acontecendo, as pessoas que iam ser afetadas, entender de frente, né? Então eu fui em outubro para lá, fiquei 15 dias rodando o litoral de Alagoas e Pernambuco de uma forma completamente independente, né? Eu fui fazer um fotojornalismo misturado com uma fotografia documental, mas para entender quais eram as camadas de pessoas, de ambiente que estavam sendo afetadas com o vazamento do petróleo. Nos meus últimos dias, eu conheci essa comunidade de marisqueiras em Maracaípe, que é uma praia ao lado de Porto de Galinhas. Só que nessa época eu já estava com o intuito de voltar para trabalhar com os pescadores de uma região bem pequenininha do sul de Alagoas, mas eu descobri as marisqueiras, que são mulheres que não tem na minha região, então eu não tinha contato, né? E eu me sensibilizei com elas. É uma comunidade muito pequena, são 150 famílias, lideradas por mulheres, né? Ou seja, o dinheiro que entra em casa vem do trabalho da pescaria do aratu dentro do mangue. Então, elas já se encontram em situação de vulnerabilidade desde sempre, né? Por questões econômicas, de raça também. A gente fala de Pojuca, que é o segundo município mais rico do estado de Pernambuco, mas ele detém o maior percentual de pobreza e de analfabetismo. Então, é muito discrepante. Então, eu achei necessário focar nesse grupo, né, que junta com a minha base de fotografia, que é com mulheres, e o meio ambiente. Então, eu as conheci em outubro e voltei em janeiro para ficar exclusivamente com elas, entender a rotina, entender como é a dinâmica das próprias famílias, das crianças, como o Estado ele interage em relação a eles, né? Então, eu passei 15 dias em janeiro com elas para conhecer a fundo. Entrei no mangue, fotografei a rotina delas para entender a dinâmica, o ciclo e as suas relações com as próprias famílias e com o município. Então, foram várias surpresas, positivas e negativas, né? No sentido de que a situação é pior do que a gente imagina. A gente está de longe e você acha que as marisqueiras pescam o aratu, que é um crustáceo, primo do caranguejo, e conseguem vender para a rede hoteleira. E, na verdade, isso não acontece, porque existe todo
um sistema, né, elas têm que ser associadas, têm que pagar mensalidade para a associação de pesca do governo, e, e a renda delas já é baixíssima, elas não conseguem pegar a condução para ir para o centro e pagar a mensalidade, então elas acabam sendo trabalhadoras informais que vendem a carne dos animais na própria região para os próprios bares. E quando teve o vazamento do petróleo, elas ficaram 2 semanas sem pescar. Então, é a única fonte de renda que elas têm, elas ficaram impossibilitadas de ter qualquer tipo de dinheiro para poder se alimentar. Então, elas já começam a sofrer ali, né? Em meados de outubro, elas já começam a ter uma redução. Depois foi liberado a pesca, mas até hoje não existe nenhum relatório que comprove que os mariscos ainda continuam contaminados, que a água continua contaminada. Como eu voltei em janeiro, eu revisitei alguns lugares que teve o vazamento, que teve o grande derrame, e a situação ainda é muito triste, porque você vê os corais tomados de petróleo ainda, as pedras, então são vestígios que vão ficar por décadas e vai soltando todas as toxinas para a água, né, de pouco em pouco. Então, os mares estão contaminados? Sim, ainda estão contaminados, porém é um assunto que já não se fala mais. As investigações, elas pararam, né, porque não está se fazendo absolutamente mais nada, não tem culpado, não tem culpado nesse crime. Então a gente não pode nem falar se foi um crime ou um acidente, né? É algo completamente fantasma. E as pessoas ficam completamente desamparadas. E ainda tem, você sente que ainda tem uma questão, porque foi liberado a pesca, certo? Mas as pessoas estão consumindo ou estão se sentindo seguras também para comprar esses produtos. Acho que isso interfere também no quanto que elas conseguem vender, né? E se a gente for pensar ainda que agora o turismo está paralisado, eu fico pensando que não há fonte de renda nenhuma, né? Na época as pessoas realmente pararam de consumir, de comprar e de consumir, porque eles tinham medo. E aí aconteceu o que já se esperava, a negação do fato. Então, muitos pescadores, eles negavam o fato, negavam que nas praias havia sido contaminada para não afetar a própria venda, né? Como eu rodei todo o litoral, eu vi que todas as praias foram contaminadas. Então, era muito interessante eu conversando com as pessoas, e eles, não, aqui não teve vazamento, aqui não chegou, pode comer o peixe. E como é que você faz, né? Eles já não têm renda. Eles querem vender e o auxílio que foi liberado não chegou para todo mundo, porque para chegar você precisa ter um cadastro, e para ter cadastro você tem que pagar mensalidade, então acaba sendo uma burocracia muito grande que eles acabam não tendo acesso. E agora, com o coronavírus, a história piorou, né? Porque a venda dele já diminuiu, o verão acabou, né? E agora é um gap, né? Entre férias, o comércio já estava diminuindo, mas já é o esquenta para as férias de julho. E elas estão completamente proibidas de pescar. Eu conversei com a líder das marisqueiras e ela falou que elas foram retiradas do mangue pela polícia, então eles não podem trabalhar, então ninguém mais pode trabalhar, então a fome já chegou lá. Então os relatos que eu tenho é de que tem famílias já passando fome, e é muito triste de pensar, porque as famílias são muito grandes, né? As casas são pequenas, elas moram em comunidades de baixíssima renda, não tem higiene própria, as crianças não conseguem ficar em casa porque não vai ficar em casa, elas têm que ir para a rua e para brincar, só que também não tem lazer e a cidade está fechada. É um problema muito grande. Então, por conta disso, o meu projeto também teve que parar. Eu estava com o plano de voltar a cada 3 meses para acompanhar o desenvolvimento do ano e acabou sendo parado. Então, para ajudar essas famílias, a gente resolveu criar uma vaquinha. Quando eu falo a gente, tem a TPM, que é Todas para o Mar, é um movimento social
que apoia as mulheres em vulnerabilidade lá da região de Maracaípe, e é liderado pela Nuala Costa. É liderado por ela, mas são várias mulheres que atuam, né? Então, foi feita uma vaquinha virtual, que todo esse dinheiro ele vai ser transferido para comprar cestas básicas. Então, essas cestas básicas para alimentar durante 2 meses as famílias. Você fala que é uma comunidade pequena, mas é bastante gente, né? Se a gente for pensar, né? De fato é pequena, mas quando você põe essa responsabilidade na mão da sociedade civil, existe uma articulação grande, porque 120 famílias para alimentar não é pouca coisa, né? Não, não é pouca coisa, ainda mais que as famílias têm de 4 para cima, crianças. Né? Essa também é uma outra problemática. Né? Tem muita criança e muita criança fora da escola. São crianças e adolescentes que não têm muita perspectiva, porque a educação é muito falha, não tem sistema de cultura e lazer, então isso também coloca as crianças a Deus dará, né? Você vê um número muito alto de gravidez na adolescência e os meninos ficam atentados à bandidagem mesmo, né? Ao tráfico, e isso é muito triste. Né? Por mais que exista a assistência social, ela não consegue, ela não dá conta, né? Infelizmente. E o próprio governo, ele acaba falhando nisso, porque é uma região, como eu falei no começo, riquíssima, e acaba não distribuindo de uma forma mais igualitária, né? A gente tem um hub turístico que é Porto de Galinhas, cheio dos resorts, é uma área riquíssima, e o dinheiro não vai para a comunidade daquela região. E aí o meu trabalho de fotografia, ele acaba sendo investigativo, né? Porque você vai para ver uma camada maior de uma problemática grande, que é o vazamento do petróleo, e você acaba entrando nas camadas mais profundas de um modo de manter essa notícia sempre viva, né? No Brasil e no mundo, a cada segundo acontece uma coisa, é realmente impossível a gente falar de tudo sempre, a gente vai esquecer. Eu nem acho que a gente esquece, a gente não dá conta, né? A gente teve, é assim que está acontecendo a queimada na Amazônia, dá o vazamento do petróleo, quando você acha que a Fiocruz vai dar conta do monitoramento dessas causas, vem um vírus e une a um governo completamente problemático, que tem no seu DNA a falta de iniciativa, a negligência. A negação falta, até, né? Essa a questão negação. do óleo foi muito clara. A gente, no capítulo anterior do Politicamente, a gente falou um pouco o tempo que demorou, né? O tempo de tentar conter, que poderia evitar até algumas questões, se tivesse agido rápido, né? E que, evitando o maior espalhamento aí da mancha, você evitaria que algumas comunidades fossem afetadas, né? O problema, mas não teve, né? Foram meses de demora, enfim. E a gente deu uma acompanhada na MP, que liberou os R$ 1.996 em 2 parcelas, e a gente viu que ainda está em debate incluir as marisqueiras, foi adiado. A MP revoga em maio, com o coronavírus, maio tá aí, ninguém tá fazendo reunião. Então, de fato, assim, é uma situação que é o que você falou, né? Elas estão a Deus dará, né? Porque como é que, claro, com a articulação igual que vocês estão fazendo da sociedade civil, mas assim, ninguém mais lembra do derrame do petróleo, né? E ele foi um passo anterior a uma pirâmide de dificuldade aí que essas mulheres estão enfrentando agora com a questão do coronavírus, e que, enfim, a gente não deve ver isso normalizado tão cedo, né? Não sei, pelo menos as expectativas não são boas, então realmente a gente precisava de uma articulação de política pública mais forte e incisiva. Eu não sei nem se elas conseguem pegar o benefício de R$600 ou R$1.200, porque eu acredito que muitas são chefes de família, né? Mas também a burocracia, acessar um aplicativo, sabe? Que essa galera, né, vai ter acesso à internet, é um aplicativo, a tudo regular, enfim, é uma coisa de louco, né? Não exatamente. E acontece que, como é uma coisa atrás da outra, para quem depende muito do governo,
qualquer ventozinho que bate contra é um furacão, né? É aditivo. Então, ela já estava em situação de pobreza, foi agravada com o vazamento de petróleo e se destrói com o coronavírus, né? Em relação ao auxílio, está acontecendo um mutirão para elas se cadastrarem. Elas têm, sim, direito, são muitas mães solteiras, elas são informais, então, hoje, inclusive, eu estava conversando com a Nuala, na casa dela, ela está recebendo as pessoas para orientar a como preencher, né? Tem muitas que não sabem ler, então a gente tem que confiar sempre em alguém, né, para fazer isso pela pessoa, e como o governo demora, né, porque numa medida dessa, não seria ideal assistência social estar na comunidade e fazer esse mutirão? Será que eles foram lá? Por que que alguém da sociedade civil, mais um cidadão, vai ter que fazer o que o governo deveria fazer? Né? Isso mostra total falta de capacidade. Com o vazamento do petróleo, quem foi limpar a praia? Não foi o governo limpar a praia. As pessoas tiveram que agir de uma forma mais pragmática e racional e agir. E agora a mesma coisa. Assistência social está lá? Não, a assistência social não está lá. Então, as pessoas estão se ajudando, as vaquinhas estão acontecendo para dar conta, né? Porque o benefício até chegar na mão delas, muita gente morre de fome. Então, isso é muito complicado mesmo. A gente está falando de famílias grandes, né, também. Eu acho que tem duas coisas me ficam fazendo pensar. Essa questão das famílias, o tamanho, o quanto isso de fato dá conta e o tempo. Se a gente for pensar que desde novembro, outubro, novembro, e enfim, são 3 meses de auxílio agora, mas a gente não tem perspectiva que isso realmente em 3 meses normalize. Né, a gente parou completamente. Será que em 3 meses o turismo vai estar reativado, as coisas vão estar reativadas? Né, é muito difícil a gente imaginar que sim. Acredito que ainda as pessoas vão ficar muito cautelosas durante bastante tempo. Então, o que me vem é muito, claro que medidas emergenciais, mas um pouco do que você falou, né, Bruna, de mudar um pouco essa estrutura, né, de como é que a gente pega um polo que é rico e deixa essas pessoas comendo pela beirada, literalmente, assim, né, não conseguindo acessar isso tudo e sempre numa situação de vulnerabilidade, porque aconteceu uma coisa hoje, vai acontecer outra amanhã e vai acontecer outra, e, né, assim, essa permanência neste lugar de incerteza e vulnerabilidade, pobreza, e eu vi também que as meninas começam muito cedo no mangue, já com as mães, com as avós, enfim, exatamente por talvez até tradição, mas também não tem a questão da educação, da escola, não tem essa perspectiva, né? E aí você vê que é uma coisa que vai se retroalimentando sem muita intervenção e sem muita possibilidade de melhoria, né? A questão das marisqueiras, as marisqueiras, elas já estão nessa comunidade na 4ª ou na 5ª geração. É um trabalho feito somente por mulheres, então passa de mãe para filha. Só que o que está acontecendo? O mundo está mudando e as meninas novas, elas não querem mais ser marisqueiras. Elas querem estudar, elas querem ir para a cidade, elas querem surfar, elas querem ter outra vida, porque elas já vê pela internet que existem outras possibilidades, existe um outro mundo. Então, elas querem isso para elas também. Mas não tem escolha, não é uma questão de escolha. O que a gente tem que entender é que essas pessoas, elas simplesmente elas têm que fazer o que é necessário para colocar dinheiro dentro de casa. Infelizmente, as meninas não podem chegar, olha, mãe, eu não vou te ajudar a colher o marisco, porque eu vou ali treinar o surf, porque eu vou tentar uma carreira de atleta. Não tem isso. E é triste, né? Porque a gente quer mais que essas meninas tenham uma oportunidade de vida, tenham acesso à educação, tenham acesso ao lazer, tenham acesso à saúde pública, que elas sejam acolhidas, que elas sofram com menos preconceitos, menos violências. E eu não sei quando isso vai acontecer, quando essa mudança vai acontecer. Eu fico muito sentida porque eu sou mulher e eu gostaria de ver essas meninas
se desenvolverem saindo do mangue. Então, a geração antiga, elas se conformam, né? Elas têm orgulho, né? São mulheres muito fortes, cheias de fibra, elas enfrentam e é isso que eu vejo nelas, né? Eu acho que quando a gente olha essas pessoas nessa situação mais vulnerável, mais sensível, o importante é a gente ter um olhar não de piedade, mas um olhar de como eu vou fazer para ajudá-las. Qual é a decisão que eu vou fazer? Qual vai ser o meu papel? Né? Se eu não faço parte desse grupo, como eu posso fazer para ajudar? Eu acho que isso é importante que as pessoas que estejam próximas de qualquer núcleo vulnerável, qualquer grupo e ter possibilidade de ajudar, que pense com você mesmo, com sua própria consciência, como eu faço para ajudar? Porque elas por si só não conseguem, né? Então é exatamente por isso que essas meninas acabam engravidando, porque não tem outra escolha. Elas engravidam e vai para a sexta, sétima, oitava geração. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todas elas tenham acesso. Então, é um trabalho muito duro. Tinha uma menina grávida de 4 meses, na época que eu fui, ela estava desnutrida, só que mesmo assim ela ia pescar, porque senão ela não ia conseguir comer e alimentar o bebê. Então, é muito dramático mesmo, né? E falando nessas crises de ambientais e de saúde que tem no mundo, a gente acaba pensando só nos efeitos econômicos. Por que o governo demorou para tomar atitude? Porque o setor de turismo estava preocupado com o dinheiro que não ia entrar. Por que o governo não toma decisões ágeis em relação ao coronavírus, em relação ao isolamento e à quarentena? Porque ele está preocupado com a questão econômica em primeiro lugar. E tem outros efeitos que a gente não fala, são os efeitos psicológicos que acontecem, né? Porque a gente fica dentro de casa, a gente fica isolado da sociedade. Essas pessoas, além de ficarem isoladas da sociedade, elas também não têm dinheiro para comer. Então, conversando, mantenho contato toda semana, quase diariamente com a Nuala, e eu percebo pelas conversas, inclusive com as outras marisqueiras, que elas já começaram a ter efeitos de depressão, de ansiedade, e a gente acaba não falando sobre isso. A gente só fala do dinheiro que não vai entrar para ela comer. E é tudo agravante, é uma coisa em cima da outra. É muito difícil você separar, acho que a gente também não deve separar, né, mas são variáveis que elas são unidas. Elas vão se somando numa figura maior de problemas e questões a serem endereçadas, né? Exato. Não, com certeza. Até porque a própria dúvida se vai ter ou não ter esta comida já gera também toda uma, né, ansiedade, e não sabemos quando, né? Quando isso vai acabar, e já gera mais ansiedade, né? E já dá mais aquele sentimento até de impotência frente ao tamanho da questão que a gente está vivendo, né? Sem dúvidas é um problema de muitas facetas, não é uma coisa só, né? A gente acompanhou um pouco, a gente não conseguiu achar muitas informações, foi curioso, sobre as marisqueiras disponíveis e a ideia a gente vê também que essa é uma outra questão, né? Talvez seja subpautado, isso também não dá conta todo o jornalista talvez não dê conta de falar sobre tudo, tanta coisa, gente. Mas a gente entendeu que era uma pauta importante de trazer, assim, porque a gente tem as marisqueiras, mas eu não tenho dúvidas que tem várias outras comunidades em situações muito parecidas, né, com elas, assim, que as problemáticas, apesar de serem talvez em territórios diferentes, elas são muito parecidas até mesmo a vulnerabilidade, o sentimento de ansiedade, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, toda a dependência desse sistema de turismo que agora, enfim, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Eu acho que isso, a gente tem falado muito sobre como isso só escancara um problema que já está posto, né? Já está dado e sempre existiu e nunca foi tratado, só que fica muito latente nas crises, né? Na crise do petróleo, agora na crise do coronavírus, eu acho que vai ficando incontornável e inegável
você fala, não tem como negar que isso é uma questão, né? Uma questão que exige um olhar, uma atuação, enfim. Essa é a percepção que a gente tem do lado de cá. Claro que a gente quis chamar você para trazer a tua visão de quem esteve lá. Poxa, infelizmente a gente não consegue hoje ter uma conexão, trazer as marisqueiras aqui com a gente, seria maravilhoso. Mas uma visão de quem esteve lá e está acompanhando isso de uma forma profissional, mas também humana, né? De estar dentro da comunidade, entendendo as complexidades. Porque o que você falou era até uma questão que a gente tinha aqui, eu não trouxe, mas dessa relação até de orgulho com este fazer. E que as outras gerações naturalmente não têm, por questões exatamente geracionais, né? Mas que elas... você gravou um vídeo, a gente vai deixar esse vídeo aqui na pauta, mas isso aparece um pouco na fala, né? Um pouco, apesar de ser um trabalho que para o corpo me parece pesado e maçante e sem nenhum tipo de garantia, acho que elas criam uma relação com o mangue, com o território, com o fazer, e também porque é disso que elas sustentam os filhos e as mães sustentaram elas, enfim, né? Acho que tem essa relação que geracionalmente vai se perdendo aí. Mas a gente percebe um pouco isso. Imagino que também tem um efeito ver este território afetado, né? Com o petróleo, você fala, nossa, o lugar de onde eu vivo e de onde eu tiro a minha vida tá destruído, né? Acho que também tem esse outro lado, assim, delas com o lugar. Não sei se a gente percebeu um pouco isso no vídeo, mas talvez você no dia a dia perceba isso de outra forma. Exatamente, Marina. Existe essa relação com o território, né? Eu acho que com todos nós, né? Onde a gente nasce, a gente cria uma identificação e com elas não poderiam ser diferente. Mas lá é mais profundo, porque primeiro, elas moram dentro do mangue. A comunidade, para vocês terem uma ideia, eles desvastaram o mangue e foram entrando. Então, as casas, elas são feitas em cima, né? Então, as raízes foram cortadas, tipo uma palha-fita mesmo. Então, não tem chão na casa delas, né? Elas moram em cima da areia. Tem umas que sim, outras que não. Então, para começar, elas já nascem dentro do mangue, literalmente, né? E o trabalho é feito lá dentro. Então, a vida delas é aquilo. E você se enxerga assim, sabe? O amor. E elas conhecem completamente tudo, cada raiz, o jeito de chamar o aratu, elas assoviam e é super bonito, né? E elas fazem com amor, com vontade. E tudo que é feito com amor transcende. E você vê no olhar dela. Por mais que seja maçante, o corpo delas é super... É machucado, é super perigoso ficar no mangue, né? Eu atolei diversas vezes e eu fiz questão, né, de mergulhar com elas, porque eu acho que quando você vai trabalhar, fazer uma pesquisa, e meu trabalho é de pesquisa, e a fotografia é simplesmente um resultado visual, né? É um resultado visual, eu preciso entender quem são essas pessoas. Então, para entender quem são as pessoas, eu preciso viver o que elas estão vivendo. Então, realmente, é perigoso fisicamente, né? E só que elas transcendem isso. Né? Elas passam de letra, você vê o orgulho, você conversa com elas adoram. E elas são mulheres super vaidosas. Então, teve outro dia que eu voltei para fotografar em casa, ela estava com a unha postiça pintada. Eu falei, não acredito, você é aquela mulher do mangue, ela toda arrumada, toda bonita. Então, é uma relação de orgulho que elas têm, né? E vai passando de mãe para filha, sim, com certeza. E falando em território, eu acho que você até comentou, né, Marina, que eu estou trazendo as marisqueiras, mas as marisqueiras realmente são apenas um grupo de pessoas que estão na mesma situação, né? Muita gente também me pergunta por que eu estou com as marisqueiras no Nordeste, sendo que eu moro no litoral de São Paulo. E o meu link com elas foi totalmente em relação ao petróleo. Eu não imaginava que eu ia encontrar esse grupo, que eu iria me identificar e que eu fosse ser recebida com tanto carinho que eu fui, né? Porque também é muito sensível você entrar numa comunidade da qual você não pertence e criar esse vínculo de respeito e confiança entre as partes.
Então, eu trago aqui o papel do fotógrafo. Temos os fotógrafos jornalistas, né, os fotojornalistas, que eles fazem trabalhos incríveis de cobrir todos os spot news, tudo que acontece. E eu acho muito importante cada um de nós, achar uma camada de cada história, para a gente sempre manter esse assunto, essa pauta, e trazer soluções. Eu acho que a função na fotografia não é apenas fotografar e mostrar o que está acontecendo, é ir um pouquinho além, trazer soluções. Como é que a gente vai resolver essa situação? Como é que a gente pode minimizar essa crise das pessoas? Então, eu acho que se cada um de nós pegarmos uma causa, um grupo, a gente consegue pegar todo um Brasil, toda uma sociedade, né? Não precisa todo mundo fazer as marisqueiras, não precisa todo mundo cobrir a Amazônia, não precisa todo mundo cobrir a mineração lá do interior de Minas. Eu acho que se a gente tiver pessoas que façam com afinco mesmo, e com muita fé, muito coração e com um certo ativismo, a gente consegue cobrir todas as camadas da sociedade que precisam de atenção e a gente lutar, porque a gente acaba tendo uma certa visibilidade maior. A gente tem aí as redes sociais, a gente tem os jornais, e as imagens acabam rodando e sempre vai aparecer alguém interessado. É isso que a gente precisa sempre entender. Quando você abraça uma causa e martela nela com, com vontade mesmo, quando você acredita, porque eu acho importante a gente acreditar, né? Eu fiquei muito tocada com o vazamento do petróleo. Até hoje eu acompanho a CPI, né, que está disponível em Brasília, e a gente fica muito chateado de ver como as coisas não andam, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter fé que a gente vai conseguir fazer alguma coisa para ajudar esses grupos, né? Então, e assim que as coisas vão dando, uma coisa afeta a outra. Eu não imaginava que o coronavírus viria atrapalhar também o meu projeto, né? Parou e acaba intensificando ainda mais, né? Porque ele vai de uma forma agora um pouco mais profunda, né? Eu vou falar só do óleo, ou eu vou falar no geral como elas são completamente frágeis e como essa questão também de gênero atrapalha muito uma sociedade, porque é um trabalho feito só por mulheres, mas elas não ganham como os homens, né? Então a renda já é menor, elas sofrem mais, elas estão mais suscetíveis a qualquer tipo de violência, inclusive dentro do mangue. Eu falei que elas pescam somente, são só mulheres, mas toda a ida ao mangue elas fazem em grupo, nenhuma vai sozinha, e de preferência com algum homem. Então, sempre tem o marido de um, poucas lá são casadas, mas sempre aparece um homem, um primo, um irmão, para dar um certo socorro, né? Então, como as mulheres têm várias camadas de fragilidades e de cuidados que precisam ser vistos e falados e insistidos para que sejam reparados. E, Bruna, a gente vai deixar na pauta aqui, mas quem quiser acompanhar o seu trabalho pelo Instagram ou algum site específico, a gente vai deixar no corpo da matéria o link, mas eu acho bom falar para quem não for para a pauta, só ouvir nos tocadores de áudio. O meu Instagram é Bruna Veloso Foto, com PH. Eu derrubei meu site esses dias para reformular durante a quarentena, mas depois eu coloco no meu Instagram de novo. Então, lá tem algumas histórias. Tem o link também da vaquinha virtual que a gente está fazendo para receber as doações, para a doação da cesta básica. Então, na bio do Instagram aparece. Ah, legal. Essa vaquinha que a Bruna tá falando, a gente mandou na nossa seleção de 15 projetos para ajudar na newsletter do Modifica. Vamos tentar enviar de novo. Então, se você está ouvindo e ainda não assina também, dá para assinar a newsletter, que daí vai com o link também da vaquinha das marisqueiras, que a gente, inclusive, foi assim que a gente conheceu o projeto da Bruna. A gente estava fazendo pesquisa específica para entender projetos fora das cidades, né? Pensando em campos e águas, e encontramos o teu trabalho, enfim, foi daí que a gente começou a fazer essa conexão. Então, Bruna, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição, pelo teu trabalho que você tem feito de fotojornalismo e
até isso que você falou, né? Jornalismo investigativo por um outro viés. Vou reforçar, galera, acompanhem. Eu acho importante exatamente isso que a Bruna falou, da gente não largar a mão das pautas, né? Da gente seguir acompanhando. Claro que não vai dar para todo mundo acompanhar tudo, mas é importante a gente manter as antenas ligadas. São coisas que ainda estão se desdobrando, como a Bruna falou, a questão da CPI, ainda tem coisas para acontecer aí nesse tema, assim como as consequências ainda estão postas para toda a sociedade. Então, acompanhem por lá. Bruna, muito obrigada. Se você quiser deixar mais algum recado, você está livre, mas só tenho a agradecer. Eu que agradeço por essa oportunidade da gente falar e expandir nossa voz, e que todos fiquem em casa nessa quarentena. E que busquem, e que seja um momento de busca de projetos significativos para a gente, de repente, começar a ajudar o outro, né? Não só nessa quarentena, mas que essa ajuda, ela se perpetue na sociedade. Que sejam pontes sólidas, né? Que a gente está tentando construir. Obrigada, Bruna. Obrigada a você, Marina. Seguindo o tema deste episódio sobre comunidades vulneráveis do campo, das águas e da floresta, a gente fala com Fábio Teixeira, jornalista correspondente da Thomson Reuters Foundation no Brasil, especializado em cobertura de tráfico humano e trabalho escravo. O Fábio mandou pra gente um áudio explicando como o corte das operações de combate ao trabalho escravo no setor cafeeiro pode contribuir para um aumento das explorações dos trabalhadores rurais. Ele também nos contou como são as condições de moradia e trabalho destes trabalhadores e como eles estão suscetíveis ao coronavírus. Então, na prática o que está acontecendo é que por conta da pandemia, todas as operações de combate ao trabalho escravo que precisam de viagem foram paralisadas. O argumento é que com a crise ia ter risco dos auditores fiscais, que são os agentes públicos que fazem o resgate, acabarem se infectando, ou pior ainda, né, infectando as vítimas que eles estão tentando resgatar. Uma medida que é necessária, mas que na prática coloca o trabalhador rural, principal vítima de trabalho escravo no Brasil, numa situação ainda mais vulnerável. Vamos pegar como exemplo o trabalhador do setor cafeeiro. Ele, na maior parte das vezes, ele é migrante. Todo ano milhares de trabalhadores saem de estados pobres como a Bahia, interior da Bahia, e vão até Minas e São Paulo para fazer a colheita. Eles ficam lá durante uns 3 meses. Eles moram em casebres e trabalham nas fazendas durante o dia. Muitas vezes acabam em situação de trabalho escravo por condição degradante, porque na plantação não tem banheiro, não tem local para ele descansar, não tem água, não tem nada. E eles moram nesses alojamentos insalubres, dividindo casa de 1, 2 quartos com 8, 10 pessoas. Eles vivem amontoados. É impossível para um cara desse fazer isolamento social. Simplesmente impossível. E o pior é que ele se torna um possível transmissor da doença, né? Para outras comunidades da qual ele não faz parte. Porque esse trabalhador, ao longo do período da colheita, atua em diferentes cidades e diferentes fazendas. Ele não pode parar de trabalhar quando fica doente porque ele recebe pela produção dele, né? Por quantos quilos de café ele colhe. Então o que a gente vai acabar vai ser tendo milhares de trabalhadores trabalhando na informalidade, né? Possivelmente infectando umas às outras no local, nas fazendas, porque eles viajam todos juntos em ônibus até essas fazendas e eles ficam completamente juntos nesses locais, que os ônibus são lotados, e depois, quando eles voltam para as cidades para poder dormir, eles vão acabar infectando os moradores dessas cidades. E pior ainda, né? Lá na frente, quando eles voltarem para a Bahia, interior da Bahia, é possível que eles infectem alguém. E essas cidades do interior, é desnecessário dizer que o sistema de saúde delas é precário. Então, vai ser uma situação complicada que a gente vai começar a viver nos próximos meses, quando começar as safras de colheita de algumas produções que são colhidas por trabalhadores migrantes. Não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br/apoie e saiba mais.
Quando o Covid-19 chegou ao Brasil, o alerta vermelho soou para as comunidades indígenas. Com o histórico de epidemias que dizimaram os povos aqui instalados desde a colonização europeia, diversas comunidades adotaram medidas de isolamento de forma completamente voluntária como forma de se proteger do vírus. Mas as comunidades indígenas não estão tão isoladas assim como temos no nosso imaginário. De uma forma quase folclórica, a gente costuma pensar que os povos originários não têm contato com ninguém. Mas apesar das limitações de estrutura e logística, eles ainda mantêm relações sociais e de mercado com as cidades de sua região e também entram em contato constante com grileiros, madeireiros e garimpeiros. Alguns veículos já noticiaram que indígenas estavam expulsando garimpeiros de seus territórios e fechando estradas que davam acesso às reservas, como método de se prevenir da contaminação, tendo em vista que o governo continuou omisso em relação aos seus deveres com a comunidade. Um dos casos aconteceu em 1º de abril na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde lideranças indígenas apreenderam 2 balsas e diversos equipamentos para extração de ouro e diamante. A atividade era feita por 4 homens não indígenas que foram liberados pelas lideranças depois de conversarem. Esse é apenas um caso dentre vários outros que foram expostos pela mídia durante a quarentena. Mas esse tipo de situação acontece com muito mais frequência do que sequer é possível noticiar. Apesar do Estado não registrar nenhum garimpo legalizado, segundo o G1, em mais de 3 anos foram exportados 771 quilos de ouro da região de Roraima. A reserva Raposa Serra do Sol, onde ocorreu este episódio, está com as atividades paralisadas e com bloqueio de acesso, feito pelos próprios indígenas para evitar que o vírus chegue às comunidades. Já em Mato Grosso, houve uma situação parecida. As rotas terrestres que levam à região do Xingu também foram fechadas com barreiras pelas próprias comunidades. O caso da reserva Raposa Serra do Sol foi relatado para a FUNAI, Polícia Federal, Exército, IBAMA e Ministério Público Federal. Porém, no Congresso, a deputada federal indígena Joênia Wapchama, da Rede, também tem pressionado para que as comunidades indígenas sejam contempladas pelo auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200. O Ministério Público considerou o cenário atual como risco de genocídio e também pressiona a FUNAI para que ela adote ações concretas, como criar medidas de restrição de acesso a terras indígenas. A entidade também chama atenção para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para que esta crie espaços de quarentena para casos suspeitos ou confirmados. Enquanto o vírus chega na floresta, as atividades de desmatamento e conflitos seguem. Os números pré-quarentena não são nada animadores. Em janeiro deste ano, o DETER, o Sistema de Alerta de Desmatamento do INPE, já indicava que havia um aumento de 52% no desmatamento em relação ao mesmo mês em 2019. Já em fevereiro, o aumento contabilizado foi de 25%. O desmatamento está ligado diretamente à queima do terreno para posteriormente ser vendido para pecuaristas. A velha máxima do agro acima de tudo não ficou de quarentena e nem teria o porquê, né? Precisamos levar em conta também a temporada de queimadas que acontece de maio a junho e acende outra preocupação para o Sistema Único de Saúde. Nesta época, por conta do fogo, os hospitais têm um aumento no número de internações por conta de problemas respiratórios. Esse número pode chegar em 36%, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz. Isso cria um custo excedente para o SUS de 1,5 milhão e significa que, em um cenário sem pandemia, os próximos meses já significam um aumento de pessoas internadas. Adicionando a crise atual do coronavírus, essa sobrecarga pode gerar o colapso do sistema de saúde na região do arco do desmatamento. A solução para esse cenário? Bom, a gente sabe que a decisão do IBAMA de retirar parte dos agentes fiscais das ações é e foi importante. É válido lembrar que as atividades não pararam por completo. Foram retirados do campo 1/3 dos fiscais que possuem quase 60 anos ou mais, ou que têm problemas médicos que ponham sua vida em risco. Importante falar também que, com tudo fechado, dificulta a mobilidade dos agentes, pois voos estão cancelados e hotéis e restaurantes estão fechados. Apenas ações por transporte terrestres foram mantidas. Quanto à idade dos fiscais, o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Olivaldo Azevedo, disse a Reuters que há anos a entidade não recruta novos agentes por conta dos cortes orçamentários que ela vem sofrendo. Neste contexto, a gente se pergunta o que o Conselho Nacional da Amazônia Legal, criado em fevereiro e presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, está fazendo a respeito da invasão das terras indígenas e aumento do desmatamento.
O silêncio e inatividade do Conselho ressoa nos nossos ouvidos como uma carta branca para os grileiros, madeireiros e garimpeiros continuarem as suas atividades ilegais e reitera a posição do governo de ignorar as comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas brasileiras. Por aqui, a gente fez uma rápida busca sobre ações que podem mitigar e punir as atuações ilegais na floresta amazônica e garantir a segurança dos povos originários, como, por exemplo, monitoramento remoto da região, descongelar os recursos do Fundo Amazônia para que eles sejam diretamente utilizados no combate ao desmatamento, segurar pautas polêmicas que podem pôr em risco a vida de indígenas, como a MP da grilagem, que permite que terras públicas desmatadas ilegalmente, com até 2.500 hectares, se tornem propriedade de quem as ocupou. E claro, o mais importante e fundamental, ouvir os povos originários e quilombolas sobre suas necessidades, assegurando também a segurança dos guardiões das florestas. Para aprofundar esse debate, que é complexo e fica ainda mais complexo em tempos de pandemia e correlaciona saúde, segurança e questões ambientais, a gente trouxe Márcia Oliveira com sua perspectiva e experiência com o tema. Márcia, seja bem-vinda ao Politicamente Incorreto e Ambientalmente também. Boa tarde, é um prazer estar participando com vocês nessa possibilidade de debate, de diálogo importante para pensarmos a Amazônia. Eu sou Márcia Oliveira, estou na Amazônia já há 32 anos, sou mineira de nascimento, mas vim ainda bastante jovem aqui para a região. E fui fazendo uma opção pela Amazônia no sentido de estudos, de pesquisa, de experiências, e eu entrei no processo também de formação bastante intenso nessa região desde a década de 90, então estou aqui já há bastante tempo. Já morei em diversas regiões, Manaus, Rondônia, Acre, e agora estou em Roraima, né? Fiz toda a minha formação nessa região, quer dizer, uma parte fora, mas sempre numa interconexão com a região e estudando a região também. A minha área de formação é Sociedade e Cultura na Amazônia, então a gente vem lidando com as questões migratórias, povos indígenas, periferias, crescimentos demográficos na região já há muitos anos. Trabalho também com tráfico de mulheres já há bastante tempo, nessa abordagem, numa perspectiva de gênero, para entender, então, essa vinculação estreita entre fronteiras, migrações, contrabando e tráfico de pessoas, e de maneira especial de mulheres na região. Estou na Universidade Federal de Roraima já há algum tempo, desde 2014, vim fazer o pós-doutorado aqui e sigo por aqui, então, na universidade com pesquisas, no grupo de pesquisas em fronteiras, o GEIFRON, e vinculada ao programa de pós-graduação Sociedade e Fronteiras, o PPG-SOF. Acho que é um pouco nessa linha que a gente vem, então, sempre aprofundando as questões que estão diretamente relacionadas com a Amazônia. Eu venho também atuando há algum tempo na formação de professores indígenas. Atuei por 10 anos nessa área e isso nos deu uma experiência interessante de, primeiro, conhecer os territórios indígenas, né, estar trabalhando diretamente nas comunidades indígenas, e conhecendo toda essa realidade camponesa da Amazônia, né? Depois, por um tempo, trabalhei também 4 anos na educação do campo, lidando diretamente com o campesinato na região, e atualmente estou lidando mais diretamente com a questão migratória, que envolve deslocamentos internos e internacionais e, de maneira especial, deslocamentos dos povos indígenas para as cidades da Amazônia. Legal, Márcia. Acho que você tem uma experiência muito vasta aí, né? E até pensando aqui, quando você está falando sobre deslocamento, você me corrija se eu estiver errada, eu posso estar completamente enganada, mas quando a gente fala do avanço do desmatamento e de cada vez mais esse desmatamento está adentrando a floresta, isso força o deslocamento e as migrações locais ou até internacionais, não sei? Desde a colonização, esse processo de avanço aos territórios vem provocando deslocamentos assim tremendos em toda a região, né? Historicamente, a gente teve um deslocamento tremendo das margens dos rios e lagos para a floresta, então não é histórica a presença de povos indígenas, ribeirinhos e camponeses na floresta. Historicamente, eles viviam aos redores, às margens dos grandes rios e lagos, e justamente esses conflitos, essa tensão
no processo de exploração da região, de exploração das drogas do sertão, dos recursos naturais. Isso foi fazendo com que muitos povos adentrassem a floresta para fugir dessa tensão, desse conflito, ou para escapar também do recrutamento do trabalho escravo, do recrutamento para as grandes navegações, da exploração sexual, da violência sexual contra as mulheres, crianças na região. E depois a gente foi tendo diversos outros processos vinculados, no geral, a questões econômicas. Por exemplo, no final do século XIX e início do século XX, a gente teve muito fortemente aquilo que a história chamou de economia da borracha na região. Esse processo fez com que chegasse um modelo novo de economia na região, adentrasse um território tradicionalmente ocupado, e isso provocou tensões, conflitos muito fortes em toda a região, de maneira especial com os povos indígenas. O próprio Estado jogando o seringueiro contra o indígena num território de disputas de espaços, né, territoriais. Isso provocou diversos novos deslocamentos, além daqueles que já vinham ocorrendo no processo histórico. Também, nesse mesmo processo da economia da borracha, começou alguns processos de surgimento de cidades. E, no geral, para as cidades vinham aquelas pessoas que, eminentemente, foram sendo deslocadas de forma violenta dos seus territórios. Então, a gente tem na Amazônia um histórico de formação de cidades muito marcado pela violência. E mais recentemente, na década de 60, então começou com a ditadura militar, com o governo da ditadura, um processo de ocupação na região, num modelo de desenvolvimento altamente economicista e que novamente provocou diversos deslocamentos de outras regiões para a Amazônia, de maneira especial com a finalidade de atenuar os conflitos, de atenuar as tensões que haviam em outras regiões do Brasil, de maneira especial na região sudeste, na região sul, né? Com deslocamento de diversos migrantes para essa região que propositadamente o governo ditador chamou de colonos, uma recolonização da região. Então, na verdade, não havia um projeto de ocupação, de integração da região, havia um processo de recolonização nos mesmos modelos, nos mesmos moldes daquilo que foi historicamente o processo colonialista na região, que implica, acima de tudo, um processo de muita violência. Então, mesmo esses migrantes que foram deslocados do sul para a região, eles vieram em um processo de violência muito grande. Eu estou falando de violência em diversos sentidos, inclusive fome, maus tratos, viagens desumanas que esses migrantes passaram até chegar à região. Ao chegar à região, eles foram sobrepostos a áreas indígenas, sobrepostos a regiões historicamente ocupadas por ribeirinhos, por seringueiros, por comunidades tradicionais e por povos indígenas. E, novamente, você tem, de novo, um conflito provocado pelo próprio Estado Nacional Brasileiro, e, ao mesmo tempo, uma violência sem explicação, sem uma noção entre esses novos migrantes, que o governo chamou de colonos, e os povos da região, os autóctones, os povos tradicionais dessa região. Esse processo já gerou um deslocamento de outras regiões para a Amazônia e depois foi gerando novos deslocamentos internos de povos ribeirinhos, de povos seringueiros, de povos indígenas, de novo, né, dentro dos seus territórios ou para as cidades. Em muitas situações, etnias inteiras, grupos inteiros eram atacados, eliminados, e os poucos que sobreviviam escapavam para a cidade, ou foram formando aquilo que hoje nós chamamos na região de povos em situação de isolamento, ou de povos livres, né, que são aqueles grupos que foram se deslocando para escapar da morte, do assassinato, dos massacres. Então, eles foram encontrando territórios que eles julgavam mais seguros na década de 60 e 70 e que hoje já não são mais seguros, porque garimpeiros e madeireiros já os localizaram, né? Então, a região, historicamente, é uma região muito marcada por deslocamentos compulsórios. Deslocamentos muito carregados de violência e de violação dos direitos humanos dos povos dessa região. E o objetivo de levar esses migrantes novos colonos, os chamados novos colonos pelo governo da época, era de realmente de aniquilação dos povos originários, de branqueamento, ou de tirar essas pessoas que estavam no sul e colocar em outro lugar? Qual que era o objetivo, Márcia?
Marina, diversos objetivos estavam embutidos nesse processo. Um deles era não lidar com a questão agrária no Brasil, não lidar com a questão da terra, né, de maneira especial no sul e sudeste do Brasil. Ao deslocar, você desmobiliza toda uma frente de discussão dos processos de tensão que envolvia a questão da terra e território em outras regiões do Brasil. Então, ao esvaziar esse debate, você tem aí um outro debate em torno daquilo que seria, mais tarde, uma nova reconfiguração da região. E aí você esvazia o debate da questão da terra, da questão agrária no Brasil, e desloca o problema do Sul para a Amazônia. Esse é um dos objetivos muito fortes que o governo utilizou. O outro, assim, no discurso oficial do governo militar, a proposta era a ocupação da região e trazer o bendito desenvolvimento, que eu chamo nos meus estudos de desenvolvimentismo economicista, porque não há assim um projeto de desenvolvimento social, cultural, político, há um projeto que predomina, inclusive, se analisando as minutas dos projetos, a palavra economia aparece o tempo inteiro, em detrimento de duas, três, né? Dificilmente você vai encontrar uma preocupação com o desenvolvimento político, social e assim por diante. Cultural, muito menos, né? Há o tempo todo essa prerrogativa da economia. O que está muito fortemente nesse processo de economia, uma economia nos moldes pré-capitalistas, né, que é aquela de exploração dos recursos naturais, ou seja, numa metodologia de extrativismo sem pensar, sem levar em consideração a região, a sua vocação para a produção ou as suas possibilidades. Esse é um segundo objetivo que o governo tem muito fortemente, basta você analisar os projetos vinculados à Calha Norte, vinculados ao Polo Noroeste, que isso está muito presente nos projetos do governo militar, que era esse de trazer um desenvolvimento meramente econômico. Isso estava também numa pauta maior, numa pauta latino-americana, em convênio com o Banco Mundial, que era de integrar a Amazônia aos projetos desenvolvimentistas, né, em nível mundial. Um terceiro objetivo que eu acho que é muito claro é justamente esse de pensar as fronteiras. E, nesse sentido, as fronteiras são colocadas na Lei de Segurança Nacional. A gente tem na década de 80, logo no início de 1980, toda uma reconfiguração da Lei de Segurança Nacional voltada para as fronteiras. E aí você entra, então, como delimitação de espaços geopolíticos, né, territórios geopolíticos na região, mas em nenhum momento se está pensando, por exemplo, em pensar a fronteira como relação com outros países. Então, isso isola muito a Amazônia de uma relação social, política com os países vizinhos. As fronteiras passam a ser monitoradas, então isso traz um problema muito grave para a região, porque a gente tem fronteiras, por exemplo, em que geopoliticamente o rio é uma divisão territorial, mas para os povos que vivem na região, o rio é intercomunicação. Aqui pertinho de Boa Vista, por exemplo, a gente tem aqui no município de Bonfim, os povos Wapixana e Macuxi, que estão dos dois lados do rio Tacutu. Do lado direito do rio Tacutu é Guiana Inglesa, República Cooperativista da Guiana. Então, quer dizer, já politicamente os povos estão separados, mas culturalmente não. E o plano militar de integração da região, ele foi pensado no plano geopolítico, ele não foi pensado no plano cultural. Então, a separação de povos, isso aconteceu em todas as fronteiras, a tríplice fronteira, Brasil, Peru, Colômbia, a mesma coisa, ali a gente já vê muito claramente os povos dessa região, de maneira especial os ticuna, que estão dos dois lados, de repente são separados ali por os Yanomamis na fronteira São Gabriel da Cachoeira e Colômbia, Venezuela, a mesma coisa aconteceu ali. Então, você tem assim, povos separados culturalmente por conta dos marcos geopolíticos e não se acompanha num projeto político os projetos sociais, culturais, políticos da região. Então, esse processo de desenvolvimentismo da Amazônia no governo militar isolou muito a Amazônia, isolou a região, dificultou enormemente essa relação com os países do outro lado da fronteira e acabou criando uma Amazônia muito isolada, não só dos países vizinhos, mas também da relação com o Brasil. A gente teve aquele processo histórico no processo de
reconhecimento da República. Durante muitos anos o Grão-Pará ficou separado desse processo, então isso já foi configurando a região um pouco distante das decisões políticas do Brasil, do restante do Brasil, mas o projeto de integração, na verdade, não conseguiu devolver essa questão que estava, né, um quarto objetivo da intervenção militar na região era um pouco essa, né, de integrar a Amazônia às outras regiões do Brasil, mas, na verdade, isso não aconteceu, pelo contrário, a Amazônia é colocada ainda num patamar como se fosse uma espécie de quintal do Brasil, e esse quintal é olhado como um depósito de recursos naturais. Então, você busca na região os recursos que se precisa ou transfere para cá projetos, por exemplo, agora, nessa loucura de trazer gado, soja e tal, em detrimento da floresta. Quer dizer, em algum momento a floresta ela serve como matéria-prima da madeira ou de outras especiarias. Ela tem que dar lugar a outro modelo de economia, sem pensar a vocação do solo, o bioma, toda a relação que a floresta exerce com a região, e, ao mesmo tempo, a busca de outros recursos naturais, como a questão do minério. A exploração dos recursos aquáticos, ela já vem desde o início do século passado, né? Essa exploração de pescado em toda a região, a ponto de a gente ter regiões como o Vale do Javari, em que praticamente o pescado foi totalmente exaurido por conta de uma intervenção predatória, comercial muito forte na região. Então, a gente vem, assim, a região ela vem sendo muito acionada no campo político com essa finalidade de um projeto economicista, né, e não de um projeto de desenvolvimento social, sustentável, de acordo com aquilo que seria, então, a vocação da região, a vocação de produção ou aquilo que seria viável para a região, né? A região não é pensada na viabilidade, mas no interesse que se tem nos recursos na região. Essa questão acho que perdura, né, Márcia? A gente não conseguiu se livrar dessa herança da ditadura, porque seguimos e talvez agora talvez não, né? Os números mostram que com muita intensidade agora, essa visão economicista, desenvolvimentista, né? Com os níveis de desmatamento aumentando de novo, o presidente Jair Bolsonaro não cansa de dizer isso, na verdade, né? De que a região precisa ser outra, não a que é, né? E por meio do garimpo, por meio da soja e do gado, enfim. A gente deve ver, ainda que vivendo a pandemia, né, esse desmatamento, esse projeto desenvolvimentista, ele não parou, né, ele segue. Assim, eu sei que é muito, muito, muito difícil, muito imprevisível tudo, mas a gente, do lado de cá, assim, não tem muitas expectativas para o fim desse projeto desenvolvimentista. Você que está aí, que está mais próximo, você vê algumas alternativas, algumas possibilidades? Quando você falou, por exemplo, da falta de estrutura, isso fica muito claro agora com a pandemia, né? Como é que essas comunidades, aonde e a quem elas vão recorrer, né? Se o vírus chega, principalmente quanto mais isolado elas estão, mais difícil fica delas chegarem em atendimento e em ter contato com alguma estrutura médica que auxilie. Então, eu fico pensando nesse projeto que se intensifica, né, e ao mesmo tempo que vem junto com a pandemia e que coloca essas pessoas em mais vulnerabilidade ainda do que elas já são, né? Então, qual que é a tua visão, assim, nesse sentido de luz do fim do túnel e agora com o que a gente está vivendo, qual o perigo também da pandemia em contato com esses povos? Marina, eu vou na primeira parte do seu debate, a questão da floresta, né? A função da floresta. A gente sempre pensa a floresta nessa relação com o bioma Amazônia, né? É um bioma muito complexo, é um bioma de uma riqueza imensurável de recursos, de diversidade da fauna e da flora, mas é um dos biomas mais frágeis que a gente tem no planeta. Só perde para o Ártico em nível de fragilidade, no sentido de que
é um bioma super forte se ele está ali, né, na sua forma natural. Qualquer intervenção tem resultados assim drásticos, porque, por exemplo, a questão solo, a questão terra. Nós não temos uma terra igual àquela que você tem no Paraná ou em algumas regiões do Sudeste. Não temos, é uma terra diferente. É uma terra com alta produtividade na relação com a floresta. Uma vez que você retira a floresta, essa terra ela vai exaurindo todas as possibilidades de produção até chegar àquilo que a gente tem em regiões inteiras do Pará, do Acre, de Rondônia, chamado quiçaça. O pessoal aqui da região chama quiçaça ou pasto sujo. É uma região que não tem territórios inteiros transformados em savana em menos de 30 anos. Então, é um processo de savanização, assim, tremendo, a partir do momento que você retira a floresta. E ao retirar essa floresta, no geral, ela é substituída pelo monocultivo. O bioma Amazônia é um bioma qualificado pela diversidade. O monocultivo, ou seja, a monocultura, é uma das piores coisas que você faz ao bioma, porque tem um impacto em todo o território. Não só no território desmatado e plantado, replantado, mas em todo o território. A segunda questão que eu acho muito importante pensar nessa relação e entender o valor do bioma Amazônia para o restante do país e para toda a América Latina e talvez para o planeta, pensando na questão climática, é entender a floresta como grande produtora de chuva. A chuva de toda a região, de todo o Brasil, depende do ciclo natural da produção de chuva da floresta. A floresta não produz oxigênio para distribuir, ela produz chuva para destruir. Soja não produz chuva, milho não produz chuva, pasto não produz chuva. Então, esses impactos que vai tendo na derrubada da floresta, na queima da floresta, tanto a gente tem um impacto tremendo para cá, porque a floresta não tem conseguido processar a quantidade de carbono. Uma das funções ecológicas que a floresta teria seria essa de sequestro de carbono, né? Uma função importantíssima no equilíbrio climático, seria o sequestro de carbono, mas com as queimadas há uma sobrecarga de carbono em que a floresta não está dando conta de processar. Esse é um elemento importantíssimo. E o segundo é que com a queimada, com a derrubada da floresta, você começa a não produzir a mesma quantidade de chuva. E depois, o monocultivo nessa região traz um impacto para o bioma tremendo, não somente na questão do solo, mas os rios, as águas, né, e assim por diante. Então, é um bioma exuberante, mas ao mesmo tempo muito frágil. Qualquer intervenção já vai. E outra coisa que é importante também entender nessa região é que não existe como recuperar. Aquela ideia, recuperou a Mata Atlântica em determinadas regiões e tal. A floresta amazônica é uma floresta irrecuperável. Ou seja, ela talvez demoraria milênios de anos para se recompor em pequenos territórios, mas precisaria de grandes intervenções, porque ao destruir o hábitat natural, você não tem mais uma recomposição da flora e da fauna na sua originalidade de floresta, né? Você tem outras recomposições, mas não a floresta nativa em si. É muito, muito difícil, muito complicado pensar em reflorestamento ou recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Outro elemento importante nessa discussão que você faz é entender também como é que se insere a Amazônia no mercado de recursos naturais, no mercado internacional de exploração da madeira, por exemplo, de exploração dos recursos naturais, simultaneamente a um mercado de produção de energia, né, os grandes projetos voltados para as hidrelétricas. Isso, por si, já traz impactos ambientais tremendos, além dos impactos econômicos, culturais e políticos na região. Esses deslocamentos compulsórios de grupos inteiros, comunidades inteiras, é diferente de outras regiões do Brasil, que você tem, por exemplo, a possibilidade de pegar
uma nova ponte e construir uma ponte nova, ou seja, você tem territórios planejados, você tem todo... Aqui na região, não que lá o impacto não seja também importante, né, no sudeste do Brasil, mas aqui tem uma série de questões que complicam esses processos de deslocamentos, porque, eminentemente, as pessoas não têm documento da terra, documento de onde mora, não tem escritura. São terras ocupadas tradicionalmente. Então, em caso de grandes projetos, o que acontece? Eu acompanhei durante muitos anos, por exemplo, a questão do gasoduto de Urucu, em Quari, entre Quari e Tefé e Manaus. Só foram indenizadas e só foram reassentadas as famílias que tinham escritura da terra. Ou seja, no final do processo todo, que durou entre 8 e 10 anos, a gente teve 10% das famílias afetadas diretamente com o gasoduto que foram indenizadas, que foram justamente reinseridas ou reassentadas em outros territórios. Isso sem falar, por exemplo, das questões tradicionais que envolvem esses deslocamentos. Por exemplo, quando a família é reassentada, não é reassentado o seu cemitério, não é reassentado os seus lugares sagrados, não é reassentado os seus lugares de culto, de religião, de espiritualidade. Então, tem uma série de outros elementos que fazem com que essa intervenção nos grupos locais gere assim, problemas muito, muito complexos. Resultados muito complexos, o que faz com que esses deslocamentos para as cidades acabem se tornando uma recorrência em toda a região, porque às vezes as famílias também não querem ficar submetidas aos desmandos do Estado, né, esperando até não sei quando o Estado apresentar soluções, Para onde é que vão? Vão para as periferias da cidade, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma média, segundo os levantamentos de instituições sérias, como o ISA, o Instituto Socioambiental, a Fiocruz, que vem fazendo levantamentos assim bem sérios na região, a gente tem uma média de 40% a 45% dos povos indígenas vivendo nas cidades. E aí a gente tem hoje, por exemplo, nesse contexto do coronavírus, a gente tem, por exemplo, em Manaus, uma parcela importantíssima da cidade, da população da cidade, indígena, ou seja, eu estou falando de corpos de organismos que não estão preparados biologicamente para enfrentar o coronavírus, né? Para essas pessoas, com certeza, o vírus não é uma gripezinha, é uma síndrome muito grave, porque eles não têm a mesma imunidade, o mesmo anticorpos de outras populações, de outras regiões. É um organismo que biologicamente está preparado para enfrentar as doenças da região, a malária, o tifo, né, as doenças da região, mas não está preparado para enfrentar as doenças trazidas pelos brancos. Não tem. Mesmo que esse índio esteja morando na cidade, ele não adquiriu ainda ou não tem essas defesas do organismo. Então, por exemplo, uma região ali, a zona leste de Manaus, que tem os povos ticunas, a gente tem aldeias inteiras, comunidades inteiras de ticunas do Alto Solimões vivendo na zona leste de Manaus, inclusive organizados em associação, organizados em grupos locais e tal, que estão tremendamente afetados pelo contágio do coronavírus e em situação assim bastante desfavorável na relação com a população de modo geral. Aqui na região onde eu estou morando atualmente, a região em Roraima, a mesma coisa também, nós temos muitos índios na cidade, mas uma das questões mais graves que a gente tem na transmissão do vírus é a circulação irresponsável, né, de madeireiros e garimpeiros em toda a região. Então, assim, pode ser que o vírus não faça grandes estragos no corpo de um madeireiro que, sei lá, né, tem aí toda uma outra resistência. Mas ao levar esse vírus para uma comunidade que não tem as mesmas resistências, as questões são trágicas, né? As consequências disso são trágicas. Então é por isso que eu acredito que a questão da proliferação e dos estragos que o vírus faz na região está muito ligado também a esses processos econômicos pelos quais a região vem passando e essa forma predatória de exploração dos recursos naturais da região, sem respeitar os povos locais, sem respeitar os códigos, sem respeitar a condição biológica dos corpos das pessoas que estão nessa região.
A gente vê e me parece é uma política que a gente fala, né? E eu não acho que é exagero dizer que é uma necropolítica, uma política descaradamente genocida, né? Porque você faz de tudo para que essas pessoas não resistam, né? Então eu não sei, eu não daria outro nome a não ser esse, porque é um projeto de extermínio mesmo, né? Que não foi em nenhum momento cessado, ele segue, e aí entram alguns outros elementos que exponenciam, né, esse projeto. Se nós observarmos historicamente como é que a região vem sendo ocupada ou reocupada, a gente vai percebendo que, de fato, o projeto é de extermínio, não tem outra palavra, o projeto é de extermínio das populações locais, e aí eu acho que tem algumas variáveis que a gente precisa levar em consideração. Não é que esse projeto esteja descrito, por isso que é bem complexo. Ele não está descrito, eu não posso, por exemplo, fazer essa acusação ao Estado Nacional Brasileiro em nenhum momento. Inclusive, o Estado Nacional Brasileiro nunca foi cobrado pelo genocídio que fez nessa região, inclusive dos migrantes, que ele chamou de colonos, né? A gente não sabe precisar exatamente, tem vários estudos que levantam a questão, mas a gente não consegue precisar exatamente quantos milhares de migrantes morreram nesse processo de reocupação entre a década de 70 e 90. Quantos migrantes que morreram na própria derrubada da floresta? O pessoal chama na região, né, morreu embaixo do pau, ou seja, derrubando a floresta, né? Sem ferramentas, né, corretas, sem até técnicas, né, a pessoa pegava uma motosserra e assim, é uma questão bem indutiva, né, quando o INCRA fazia a demarcação das glebas, né, dos terrenos, o INCRA emprestava, né, em cautela para os colonos, os migrantes que ele chamava colonos, uma cesta básica, né, umas garrafas de cachaça, porque sabia que a cachaça, né, ajudaria a segurar a tensão e é uma forma rápida, né, de resolver algumas questões, uma espingarda com balas, né, com sustimento, já induzindo, né, olha, se o índio aparecer, você mata, se o bicho aparecer, você mata. Então, cria essa relação de medo, de distância, de enfrentamento com toda a fauna e a flora local. E, ao mesmo tempo, nesse kit tinha também um motosserra com um galão de gasolina. E a ordem, os próprios colonos assinavam uma cautela que eles tinham que desmatar 90% do território até a primeira visita do INCRA, que era um ano depois. Então, num ano, o colono tinha a obrigação de arrebentar com tudo. Então, o próprio projeto, isso não está escrito no projeto, Marina, é isso que é interessante, né? Não está escrito, eu não posso julgar o Estado, nem levar o Estado a uma corte internacional, porque isso não está escrito em lugar nenhum. A questão é a indução do colono a isso, a indução do migrante a esse. E isso tem um resultado, assim, terrível na região. Ao invés de estabelecer uma relação de inter-relação com a floresta, com a fauna, com a flora, com os animais, se criou uma relação de enfrentamento à floresta, se eu vinculo o índio à floresta, então eu vou enfrentar o índio também. Se eu vinculo o tatu, o animal, a capivara à floresta, eu vou enfrentar, vou matar, vou comer. Então tem toda uma consequência dessa indução à violência que o processo recolonizatório, de repovoamento do governo militar trouxe para a região, com resultados drásticos para a região e para as pessoas que foram envolvidas, né, que foram também usadas para esse projeto necropolítico, não tem outra palavra, né, um projeto realmente de morte para a região. Mais recentemente, a gente tem a continuidade desse processo quando você, por exemplo, novamente, mesmo com todo um controle da Agência Nacional de Mineração, você tem um discurso que autoriza o garimpo clandestino na região, reativa aquilo que a gente chama de economia garimpeira em toda a região
E começa com uma coisa assim muito quase que familiar, por exemplo, de projetos de alguns políticos da região que chamam isso de garimpo artesanal, ou garimpo familiar, né? Que não tem nada de familiar, não tem nada de artesanal. Tem uma máquina que se chama tatuzão, que é uma máquina que você coloca a terra, a pedra, e ela vai britando e vai separando, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma máquina daquela lá que tem, sei lá, deve pesar umas 3 toneladas, e funciona óleo diesel, poluindo tudo, já não tem mais nada de artesanal ali, não tem mais nada disso, você não está brincando com a coisa, você está realmente arrebentando, né, com a questão da terra, do território, assim por diante, né? Então, esse projeto de extermínio, ele não está anotado em nenhum documento oficialmente, mas ele vai se dando nessas entrelinhas. Você pega, por exemplo, aqui na nossa região, a abertura da 174, da BR-174. Não está descrito no projeto que vai matar o Zuamiri-Atuari, mas está descrito no projeto que precisa fazer uma limpeza no caminho da estrada. E no caminho da estrada, da BR, você tem floresta, povos, você tem gente, você tem animais, você tem, né, 3 mil indivíduos morando ao largo desse caminho, e esses 3 mil indivíduos foram reduzidos para menos de 1.000. Né? Então, aí a gente tem uma ideia daquilo que é o que significa limpar o caminho. Né? E, de fato, é um projeto de extermínio mesmo, é um projeto genocida, é uma necropolítica que vigora na região há muitos anos. Né? Eu costumo dizer que desde a colonização. Acho que um outro fator que aí vocês da mídia, né, têm uma contribuição muito importante é o de dar visibilidade a isso. Né? A gente tem, assim, poucos estudos, a nossa história oficial é muito covarde com a região, né? A própria construção da figura do índio, dos sujeitos da região, dos povos da região, é uma construção assim, altamente racista, discriminatória, desrespeituosa, né, com os povos da região, e a gente tem poucas possibilidades de fazer, de fato, denúncias sérias, bem elaboradas, de maneira especial para o resto do Brasil. O que o resto do Brasil conhece, sabe, sobre a Amazônia? Né? O que se conhece dessa região? Então, é pouca informação. Por exemplo, eu me lembro que o Nobel de Literatura de 2011, o Mário Vargas Llosa, né, quando ele escreveu O Sonho do Celta, todo mundo, mas isso é no Brasil? Essa Amazônia também é brasileira? Sim, essa Amazônia também é brasileira. Né? Então, quando ele denuncia com documentos oficiais, né, não é um romance, é uma análise feita em cima de documentos oficiais, os documentos das próprias companhias que exploravam borracha na região. As atrocidades humanas que se cometeu durante todo esse processo da borracha é uma coisa, assim, inimaginável, e que o Brasil não conhece, ou talvez não quer conhecer, né? Não quer imaginar. Isso está em toda a Panamazônia, né? Se a gente abranger a Amazônia também nos países vizinhos, né? Isso está em toda a região. É como se está no mato, o mato é uma realidade, uma questão para se enfrentar e não para se conhecer, não é essa preocupação de conhecer a floresta, né? A ponto de chamar a floresta de mato, né? Então são questões assim muito profundas. Eu acho que, por uma parte, a ignorância mesmo, a dificuldade de acesso à informação, e por outro lado também essa acomodação, né? Como se a Amazônia não fizesse parte, ou para fazer parte de um debate nacional, ela tivesse que ser transformada em pasto, em soja, em milho, porque se tem medo da floresta. Então, é toda uma relação que não ocorre por conta de um conceito que se tem da região, né? E aí eu acho que aqui nós temos 2 modelos de sociedade que se conflitam o tempo todo, né? O modelo de sociedade daqueles que convivem com a floresta, que conhecem, que têm a floresta como casa e não como inimiga, né? E aqueles que veem na floresta um motivo de medo, de agressão, né? E que tem um projeto que é o de derrubar, arrancar a floresta para botar outro modelo de economia, outro modelo de produção. Então, são 2 modelos de sociedade muito conflitantes nesse processo, e também não é que seja uma dicotomia entre campo e cidade, entre cidade e floresta. Eu acho que as 2 dimensões poderiam conviver tranquilamente. A gente poderia ter cidades que teriam, por exemplo, parques urbanos, que teriam
toda uma relação, né, da floresta como quintal da cidade, como extensão da cidade, no processo de inter-relação e tal. Mas a questão é a concepção que se tem da floresta. É como se a cidade fosse totalmente isolada da floresta, é como se os rios não pertencessem à cidade. Isso explica, por exemplo, né, a poluição, o entupimento dos rios de lixo, né, toda essa não relação com os elementos da natureza. São projetos de sociedade muito equivocados para a região e projetos de sociedade muito diferentes. Então, você sempre vai ter na região, né, um grupo que se sente invadido na sua casa, na sua floresta, e um grupo que acha que tem o direito de retirar a floresta para impor outro modelo de sociedade. Então, são duas forças muito fortes aqui. A última parte da sua pergunta era com relação, se a gente pensa, né, alternativas, o que fazer diante de tudo isso. Uma coisa que vem tirando muito o nosso sono, Marina, ultimamente, é a questão de pensar como é que seria o planeta sem a Amazônia. As consequências, né? Como é que seria o mundo sem a Amazônia? Quer dizer, a Amazônia não tem uma função ambiental só para nós que estamos aqui. Tem uma função ambiental para o resto do planeta. Os estudos dos nossos, eu não sou da área da biologia, mas a gente dialoga muito com o pessoal da ecologia, com o pessoal que trabalha também com essa questão das análises socioespaciais na região, e, assim, as previsões são terríveis, assim, isso tem feito a gente perder o sono. Quer dizer, nós estamos num processo de aumento da temperatura já terrível. Eu acordo à noite aqui com 35 graus, com 34 graus em plena noite. Então, assim, já está tendo uma intervenção no ciclo natural da temperatura muito forte. Aí você imagina se você continua retirando a floresta na proporção que se está retirando. Porque, querendo ou não, a floresta regula o clima. É quente, mas é temperado. A partir do momento que você começa a retirar a floresta, você continua com a linha do Equador aqui, e se é uma floresta para proteger, para regular essa temperatura. Os colegas que são mesmo da área da botânica, da ecologia, eles acham que a gente chegaria a 50 graus muito fácil. Então, ou seja, inabitável, não tem condições de ter vida a 50 graus. E a gente se assusta, porque a coisa, se nós continuarmos com esse tipo de política que está vindo atualmente do Planalto, com esse tipo de discurso que está vindo e alimentando aqui embaixo ações predatórias, em pouco tempo nós chegaremos a 50 graus, ou seja, a vida vai se tornar inviável nessa região. Sem considerar as consequências disso para o clima em todo o planeta. Então, não é só aqui na região, né? Mas como é que isso vai regular o clima em outras regiões do planeta? Então, são essas questões que os grandes economicistas não pensam, não querem pensar para a região. Né? A gente conversou no episódio, não lembro agora qual, com uma pesquisadora do INPA. A gente tenta muito, quando a gente traz o tema Amazônia, a gente tenta muito trazer todas as facetas dessa conversa, que é bastante ampla, mas mostrar que é isso, a Amazônia ela é um ambiente integrado, é um ecossistema. A gente vive num planeta que, assim, as coisas se conversam, não tem nada isolado. Então, a partir do momento que, enfim, você desmata a floresta, não é só também ali que vai acontecer os problemas, né? Vão desencadear um monte de outros problemas para todos os outros lugares. Mas é uma coisa que a gente está vivendo, né, Márcia? Porque é muito assim, e talvez na época da ditadura militar, a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje sobre a importância da floresta, sobre essa relação sistêmica, sobre essa coisa de bioma, sobre a importância dela para as chuvas, para o clima. Mas agora a gente tem isso tudo, né? Então, realmente, simplesmente você descarta isso tudo que a gente tem, e descarta junto as pessoas e descarta todas as informações possíveis e segue nessa toada, né? Que no final eu falo que carece de inteligência, além de ser cruel, carece de inteligência, porque nada explica você se destruir com o seu habitat, consigo próprio, com as outras pessoas. Enfim, é um projeto de muita visão curta, né? Não tem muito... Eu falo que não tem muita outra palavra também, a não ser um pouco disso, assim, é o interesse imediato nessa riqueza, mas ao mesmo tempo também a visão de futuro nenhuma, né? Independente dos estudos que saem, que as pessoas falam, e já estamos falando de ponto de não retorno da floresta, né? Porque é uma coisa que é muito real, assim, e você trouxe,
Se as pessoas não podem ficar nos seus lugares, elas vão vir para outros lugares e é isso, vem para as periferias urbanas. Como é que você não vai aumentar a criminalidade se as pessoas não têm ferramenta nenhuma para viver numa grande cidade? A cidade não tem nenhuma preparação para receber, elas não fazem nenhum esforço para isso, né? Tá tudo muito conectado. Acho que falta essa visão política, mas falta essa visão no âmbito social também, né? Das pessoas perceberem essas conexões. E ao mesmo tempo entender que no campo político não há, por exemplo, um planejamento para os povos indígenas, ribeirinhos ou seringueiros que chegam nas cidades. Mas há sim um planejamento de ocupação dos seus territórios. Então são essas contradições, essa dialética que a gente vive na região, que é muito forte do ponto de vista político, né? Ou seja, você autoriza uma desapropriação, a gente tem áreas de assentamento na região que estão ocupadas pela reforma agrária há 20, 25 anos e que agora estão em processo de desapropriação. Quer dizer, o Estado prevê a desapropriação, autoriza isso legalmente, mas não prevê, por exemplo, a reinserção dessas pessoas em outro território ou nas cidades. Qual que é o espaço relegado a elas nas cidades? As periferias, né, a ocupação irregular das periferias nas condições desumanas que nós temos das periferias da Amazônia. O que vai cada vez mais deixando de forma assim muito escandalosa a desigualdade social e uma multidão de despossuídos, de pessoas que teriam todo o direito, né, que conseguiriam conviver, né, com os recursos que a floresta oferece, que as águas, os rios, os lagos oferecem, sem destruir, sem gerar impactos, né, na região. Milenarmente eles conviveram com esses recursos sem precisar demandar de nenhum outro tipo de recurso, nem por parte do Estado, nem por parte de nada, e de repente é negado isso a eles, né? É tirado, é arrancado, é roubado, né, desses povos a sua autonomia de alimentação, a sua autonomia de convivência, de organização social e política, e não lhes resta outra alternativa a não ser morrer, né, de forma violenta nos conflitos. Tem aumentado a cada dia, é assustador como quando a gente olha esse mapa dos conflitos da Comissão Pastoral da Terra, lançado na semana passada, a gente fica assim, estarrecido de ver o aumento mesmo dos conflitos, das mortes, dos assassinatos, e o que é mais preocupante, que talvez, como você disse, né, hoje as pessoas têm acesso à informação, hoje não dá mais para ficar, mas no caso da impunidade, é como se a gente ainda estivesse na década de 70, é como se a gente ainda estivesse no governo da ditadura militar, porque a impunidade é descarada na região, né? Se chacina uma família inteira, um grupo inteiro e fica por isso mesmo. Esses dias aí se celebrou, se fez memória do massacre de Carajás. Quantas pessoas foram punidas, né? Então, assim, na região parece que a impunidade é quase que uma carta de permissão para se manter a violência na região. E cada vez mais uma violência planejada, uma violência arquitetada com o suporte do Estado. Então, é isso que quando eu me refiro ao Estado, eu estou me referindo a todo o aparato de governo, né, todo o aparato político na região. Então, se planeja a desapropriação, se planeja a ocupação do território, se planeja a chegada do latifúndio, a chegada do monocultivo, a chegada do gado e do agronegócio, mas não se planeja o que se vai fazer com as pessoas que estavam nesses territórios. E aí você tem, então, periferias, assim, cidades do tamanho de Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, Belém, na casa de 2 milhões também, que não tem, por exemplo, 7% de água encanada, de atendimento sanitário, né, daquilo que seria o mínimo nas condições de direitos humanos. Periferias inteiras que não têm água, não têm luz, né, não contam com aquilo que seria um básico para sobreviver na cidade. Uma coisa é sobreviver sem água e luz lá no campo, né, na beira do rio, do lago e tal. Outra coisa é sobreviver sem esses elementos básicos na cidade, né? E aí entra outro elemento que você disse também, né? No campo, na floresta, você, sei lá, acabou a comida, você vai na floresta, ela está ali, né? A despensa está ali. Quer dizer, a caça, a pesca, é o fruto, a coleta, a roça, o roçado, você tem um tempo todo de onde tirar a comida, né? Muito dificilmente você vai ver as comunidades passando fome,
nos seus territórios. Mas ao chegar nas periferias, tem o peixe, tem a comida, mas tudo é pago, né? E essas pessoas não têm, na grande maioria das situações, não chegam na cidade qualificadas para o tipo de trabalho da cidade, né? Demoram muito tempo. Eu tenho um estudo de 2016, que eu fiz um levantamento, que enquanto em outras regiões do Brasil, um migrante leva uma média de 3 anos para aquilo que a gente chama em estudos migratórios de reinserção social, de recomposição econômica, ou seja, ele tem trabalho, ele tem casa, ele tem, né, onde morar, o que comer, onde estudar e tal. Na Amazônia, essa média é entre 10 e 12 anos. Então, é uma média muito mais alta do que outras regiões do Brasil, porque as condições de reinserção laborais, elas são infinitamente menores, né? A possibilidade de emprego, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, aquilo que a gente chama de inserção social, são infinitamente menores do que em outras regiões do Brasil, né? Então, são questões sistêmicas da região que não se resolve assim a curto e médio prazo. São questões históricas que precisam, né, de mais história para serem resolvidas. Então, são questões muito complexas, né? Por outro lado, eu acho que também a gente não pode negar o protagonismo, né, dos povos da região agora mesmo, né? Enquanto só tem um discurso aí dos governos locais, as comunidades indígenas estão em situação fragilizada e tal, mas não se faz nada. Aí, de repente, os próprios indígenas começaram a se organizar e criar barreiras, né? Fechar as fronteiras da entrada das suas comunidades e dizer, não, aqui só vai circular quem a gente sabe que não está com vírus. Ou seja, ninguém sai, ninguém entra. Mas isso sob o próprio risco, a própria sorte, porque, né, eles estão ali com a enxadinha deles, a corda, né, e mais nada, não tem assim um aparato de segurança ou uma autorização do Estado, por exemplo, se chegar um garimpeiro armado e teimar em entrar, né? Então, coloca em risco a própria vida das pessoas da comunidade, mas são iniciativas deles, eles sabem do risco, eles sabem do problema e vão tomando as suas próprias iniciativas, né? Outra, eu soube esses dias numa organização que tem aqui dos índios Yanomami, o Tucara, que eles estão atrás criando chás, criando medicinas naturais para enfrentar o Covid, né? Ou seja, se a saúde indígena não chega, eles vão criando alternativas, vão criando possibilidades de, né, fizeram assembleias com os tuxauas, com os xamãs das comunidades, para encontrar remédios, para encontrar fórmulas, para encontrar saídas, né? Então, estão buscando de forma coletiva aquilo que o Estado nega a eles, aquilo que seria a obrigação da sociedade, né, do Estado, mas que lhes é negado, né? Desde quando os médicos cubanos foram expulsos do Mais Médicos, que era a grande maioria que trabalhava nesses distritos sanitários aqui na região, eles estão praticamente descobertos no campo da saúde. Então, o Covid só agrava ainda mais a situação que já vinha, assim, bem caótica, né? Enfim, acho que a gente está caminhando para o fim e, nossa, a gente poderia ficar aqui falando, na verdade, te ouvindo, né, Márcia? Porque você tem muito para compartilhar durante horas, assim. Eu queria destacar só uma coisa na sua fala que para mim que acho que é muito importante que você falou, né? Dentro das suas comunidades, nos seus territórios, essas comunidades, elas vivem, elas não só sobrevivem, elas vivem, elas se organizam, né? Deslocados, eles se tornam em pessoas impossibilitadas disso tudo. Porque a narrativa hoje que a gente tem, principalmente do governo federal, é que essas pessoas são pobres e precisam ser inseridas na economia, né? E eu acho que isso é uma estratégia mesmo de uma justificativa, tentando justificar a base do desconhecimento, né, das pessoas. Realmente, né, eles não têm acesso a nada, e não é assim, né? Dentro dos seus territórios, se eles estão com acesso aos seus territórios, nas suas comunidades, eles não têm essa pobreza que a gente fica imaginando dentro das cidades urbanas, né, nas periferias. Não é isso. Eu acho que essa narrativa, ela quer legitimizar essa integração entre 1 milhão de astros, porque não é uma integração, na verdade, é uma destruição total, né? E eu faço esse alerta aí para quem está ouvindo. A Márcia deixou isso, eu achei que ficou muito claro na fala, mas eu ainda queria reforçar, assim, porque eu acho que isso vem muito forte, sabe? De tipo, eles têm que ser inseridos. O governo federal fala muito isso, e quando você repete isso exaustivamente,
fica meu receio das pessoas em algum momento acharem que isso faz algum sentido, né? E como você muito bem explanou, não faz nenhum sentido, porque elas têm acesso a tudo que eles precisam para se alimentar, etc. e tal, para viver, para viver até muito melhor do que, né, a gente em cidades pensa que é uma boa vida, né? Então fica esse alerta, assim, né, Márcia? Porque senão a gente vai legitimizando também essa imagem construída dos povos originários, né? De que são, enfim, coitados, pobres, atrasados e todas essas coisas que a gente ouve desde sempre. Eu acho que nesse ponto, Marina, a gente precisa, como sociedade brasileira, rever muitas coisas, né? O discurso sobre a construção coletiva e o significado mesmo dos povos indígenas para o restante do Brasil é uma construção muito negativa, né? Muito desfavorável para aquilo que são os povos indígenas. E a gente que convive, que caminha por aí nas comunidades e nos territórios, durante 10 anos, 12 anos eu estive acompanhando muito diretamente a formação de professores e professoras indígenas, é que não tem nada a ver o discurso colonizatório que a gente reproduz ainda hoje nos moldes neocolonialistas, né? Na verdade, os saberes, o conhecimento que esse pessoal tem, coloca qualquer botânico no chinelo, né? Coloca qualquer biólogo no chinelo, porque eles conhecem, assim, da convivência mesmo, né? De olhar e conhecer as propriedades de uma planta, a qualidade da água, o tempo, né? Sabe se vai chover, sabe quando. É uma coisa assim impressionante. O conhecimento dos povos indígenas é uma grande riqueza que o Brasil perde, porque não aproveita isso, não inclui isso, por exemplo, nos estudos tecnológicos que se faz, não inclui isso no avanço da tecnologia na região. Então, não leva em consideração todo um conhecimento histórico, local que está aí, e ainda desqualifica esse conhecimento, né? Isso que é o mais triste, assim, na questão da... Outra questão importante é entender isso também no campo da cultura, da produção cultural, né? Então, não é uma coisa assim que você produziu de um evento, não, são construções históricas de milênios de anos, né? As técnicas que esse povo desenvolve, cada etnia, cada região. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, uma coisa muito simples, a farinha, né? Como é diferente a farinha de cada grupo, de cada região, de cada... Né? É a mesma macaxeira, a mesma maniva, a mesma mandioca, aipim, sei lá, né? Cada região tem sua forma de chamar a mandioca, mas as técnicas de fazer farinha, as técnicas de prensar massa, a torrefação, né, a transformação da pasta em grãos, é uma coisa impressionante. E como é que eles dominam isso de geração para geração, né, de pais para filhos. Então, são riquezas de conhecimento muito grandes que não são nem reconhecidas, nem aproveitadas, e, pelo contrário, são desqualificadas, né, como se o conhecimento só se produzisse na cidade. Muito pelo contrário, né, a gente tem ali conhecimentos fantásticos, mesmo nessa questão da saúde, né, como eles conhecem o corpo das pessoas, como eles sabem onde é que está o problema, onde é que está a doença, onde é que está o... Então, são conhecimentos, assim, fantásticos que a sociedade brasileira, infelizmente, no processo de colonização, passou a desqualificar, ou passou a ignorar. Né? Hoje, eu acho que com todas as técnicas e tecnologias que a gente tem em mãos, não dá mais para dizer que a gente não conhece porque não tem acesso. A gente não conhece porque não quer mesmo, não quer reconhecer, né? Então, eu acho que são riquezas muito importantes. A gente perde a oportunidade de ter um Brasil pluricultural no sentido de integrar todos esses conhecimentos, né, de valorizar, de se apropriar disso, e ficamos com esse discurso terrível de que o índio só teria valor se ele viesse para a cidade, se integrasse à cidade. Quer dizer, integração a gente está falando, né? Ao mesmo tempo, por que a cidade não vai à aldeia, né? Por que a gente não pode fazer o diferente, né? Eu lido muito com essa temática do amazonizar, né? Por que a gente não se deixa amazonizar no sentido de se deixar envolver também por esses valores que estão para além do nosso mundo reduzido nas cidades, né? Por que a gente não contempla mais, não observa mais, não olha com maior profundidade, né? Elementos que os povos indígenas, os povos tradicionais da região dominam de forma fantástica, né?
trabalham isso de forma, assim, fantástica. Então, acho que são campos também de conhecimento, são campos em disputa, né, muito fortes, e, infelizmente, uma boa parcela da sociedade brasileira se deixa conduzir por esse discurso racista, discriminatório, desrespeituoso, né, da condição indígena na região, e a gente perde a oportunidade de ter, assim, uma sociedade plurinacional, pluricultural fantástica, infelizmente, né? Não é muito importante isso ficar claro, né, Márcia? Enfim, porque cada coisa que a gente vai ouvindo, não sei, igual você, assim, acho que a gente não tem a gente tem outras possibilidades, né? A gente só não aplica elas, essa aqui é a verdade. Márcia, muito obrigada mesmo pela tua participação, agradeço demais. Se as pessoas quiserem acompanhar seu trabalho, tem algum lugar específico, algum site, alguma rede social que você indica? Ou você é super low profile? Então, eu tenho mais as publicações no grupo GEIFRON, Grupo de Estudos em Fronteiras, da Universidade Federal de Roraima. A gente tem um site desse grupo e ali a gente publica as pesquisas, publica as discussões que a gente vai fazendo. Tem um site de notícias, Amazônia Atual, também, que a gente publica semanalmente uma discussão, um debate sobre a região, sempre com prioridade a região, as demandas mais centrais da região. Então, tem uma coluna ali que a gente publica e os artigos que a gente vai publicando nas revistas científicas, aí na Cielo, você tem toda uma abertura aí de localizar também os artigos que a gente vai publicando nas revistas. Então tá ótimo. Eu vou deixar esses 2 links que você mencionou também para quem quiser acessar lá no site, então quem quiser acessar pode acessar direto e acompanhar semanalmente. Márcia, mais uma vez, obrigada e seguimos, né? Muito obrigada, que agradeço vocês, parabéns pelo trabalho fantástico de trazer também a informação do outro lado, né? Do outro lado do discurso, do outro lado da análise. Parabéns aí a vocês, a equipe toda, pelo trabalho. Chegamos ao fim deste que é o Politicamente Incorreto e ambientalmente também em seu novo formato. Deixe comentários nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, no nosso site modifica.com.br ou onde preferir. No final de cada episódio, vamos ler os melhores para vocês. Quer deixar sugestões de pauta, de pessoas que devemos chamar para o papo? Manda mensagem direta em qualquer uma das nossas mídias. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente também é uma produção do Modifica, gravado em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.